Nós vamos falar sobre o quê? O que nós vamos falar sobre esse vídeo aqui? Não sei. Da moderação aqui. Bom, estamos de volta aqui na nossa terra natal, onde que nós nascemos e o vento está batendo. Deixa eu virar de ladinho. Seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Trouxe um pouco da areia de Santa Catarina. Ô, lugar bom lá, não suja os tênis, só dá uma areia. Esse cachorro com um pouco de saudade do outro cachorro, né? Que coisa, né? E você, como é que tava? Como é que tá a sua piscicultura ali? Então hoje nós vamos falar sobre alojamento ainda. Nossos peixes aqui estão gordinhos, ainda não acabar o alojamento. Deixa um pouquinho pro lado aqui. Licença, tigrinho. Agora já parou o vento. Já vai dar um suador aqui. Vamos dar um suador aqui, né, tigrinho? Então tem as coisas importantes lá em Santa Catarina, visitando o produtor, instalando automação lá também, né? Na piscicultura de lá. E a gente começa a conhecer a realidade, né? De cada lugar, né? Cada propriedade existe uma realidade. Então, por exemplo, eles acabam se assustando, porque tem um juvenil alojado lá, 25 gramas, 30 gramas, recém-alojado, uma semana alojado. E quando a gente instala a automação lá para eles, aí ele fala: Lucas, mas era pouco peixe, pela biomassa, só 2 aeradores ia dar de chega, né? Aí se instala a automação, ela faz leitura em tempo real, aí descobre que amanhece o oxigênio baixo, né? Baixo de 3, 2,2 miligramas de oxigênio com peixinho de 28 gramas, vamos falar assim. Aí a gente vê a importância de não queimar a arrancada do seu peixe, do seu lote novo. Então, primeira coisa, não vai bater muito bem a tabela de biomassa versus areador, tá? Fique mais ligado à aração. E mesmo assim, depende do tanque, aí às vezes produzir muito oxigênio durante o dia e o final do dia, né, ou madrugada ali, vai acontecer de sumir o oxigênio, tá? É o que está acontecendo nas propriedades que eram então alojados lá em Santa Catarina. Então daí, como é que vai saber o tamanho do prejuízo? Agora, tá bom só? Então agora começa a perceber por que às vezes, por que meu juvenil não cresce, né? O fulano lá tem o juvenil alojado mesmas datas aí, conseguiu ponhar 50 gramas em 30 dias, né? Ou outro põe 70 gramas em 30 dias, né? Então hoje você tem que pensar muito bem na sua cultura, né? A cultura de produção, se vai fazer o seguinte: não, o peixe está pequeno, daí não precisa ligar areador. Eu falo para você, do fundo do meu coração, você está perdendo dinheiro, tá? Mas vai gastar um pouquinho mais de energia. Você não vai gastar mais energia. Visualmente você vai falar assim: nossa, eu gastei um areador a mais ligado agora. Só que você não consegue ver para o futuro, ver que vai tirar às vezes 30 dias o lote antes. E onde nós gastamos mais energia na produção de peixe? É final de lote, onde é que tudo está ligado sempre, né? Depende como é que está o lote, depende do clima, vai ficar 24 horas ligado todos os seus areadores. Se você atrasar o crescimento agora no começo, que vai ligar às vezes 1 ou 2 areadorzinhos a mais, você ganha 30 dias lá no final, 30 dias a menos de consumo de energia. Então a gente pode falar para você, como produtor para produtor, sempre vai acabar economizando energia. Esse painel aqui que dá automação dos areadores, tá? Não tem como você não economizar energia. Só que visualmente às vezes você não vai entender. Eu sempre deixava tudo desligado, né? E ele vai ligar, né? Aí existem muitos contrastes. Eu acho uma história muito legal aqui para vocês. É o seguinte: estarei em 2 propriedades diferentes, praticamente vizinhas, mas eram propriedades donos diferentes. Uma reclamando que estava ligando muito o areador, né? Falou: Lucas, está ligando o areador, o peixe está pequeno, né? E a outra reclamando: o areador não está ligando, está certo, né? Reclamando no bom sentido, né? Entrando em contato para verificar o que está acontecendo. E aí que engana, né? A propriedade lá, que é uma água um pouquinho mais turva, eu achava que já não ia ter oxigênio durante o dia e estava certo. Totalmente diferente do que aqui. Aqui, quando a água está turva, dificilmente vai ter produção de oxigênio durante o dia, né? E lá estava tudo certo, né? E aí passou o dia inteiro com o areador desligado, né? E na outra propriedade, aí acabou ficando um pouco mais tempo ligado, né? O que foi, cholhão? Então, para você ver, vamos falar assim, às vezes uma distância de 1 quilômetro, né? E dá uma diferença enorme, tá?
Então são visões diferentes que cada um tem, tá bom? Se você que vai chegando, se tiver uma pergunta, fica à vontade em fazer. Passa o celular. Que toma aí. Então, por que eu estou falando isso? Para fazer propaganda do painel de automação dos areadores? Também, né? A gente vai aproveitar o gancho, fazer. Não precisa ser da nossa marca ou da outra marca que você escolher, que você preferir ali. Fica à vontade em adquirir. Mas o que a gente quer mostrar para você? Onde é que está acontecendo os principais erros da produção em algumas propriedades? Algumas propriedades estão errando no começo, né? Ou seja, se faltar muito oxigênio no começo, você não consegue tratar muito a tilápia. Se você não consegue tratar muito a tilápia no começo, acontece ela não conseguir crescer. Aí fui de uma pequena palestra lá de 1 hora lá, aí eu estava explicando, né? Como tratar. Como é que era aí no tema? Ixi, até deu um branco agora. Tratando demais, tratando pouco, É. prejuízo, tratando demais. Nossa. Peço desculpa que a gente acabou viajando a noite inteira, então não dormimos ainda. E a gente está meio sonolento aqui. Mas enfim, o que acontece tratar pouco no começo? Muitas vezes você podia tratar mais teu juvenil, né? Teu peixe no começo, quando ele está pequeno, e ele ia crescer e ele compensa muito bem. Por quê? Você vai ter máquina, 99% das propriedades tem máquina suficiente para conseguir manter o oxigênio bem alto, se for o caso. Se caso fosse mudar o clima, coisa porque ainda está tratando poucos quilos de ração, né, no seu tanque. E no caso que nem ali, a gente conseguiu perceber o seguinte. O que a gente conseguiu perceber? Se está faltando oxigênio, não está ligando o aerador, está batendo lá só 2 aeradores ligados no manual, esquece, e a tilápia falta oxigênio, ele não consegue tratar muito bem esse peixe pequeno. Ele fala assim, não, peixe pequeno então ele não come muito, né? E vai atrasando, de repente vai começando a morrer um e outro peixe, né? Os cachorros já sumiram? Uhum. Acabou a saudade já de mim? É tão rápido assim? Esse celular não tem, é novo. Não, tem sim. Tem sim. Tem sim. Tem sim, sim, sim. Vamos achar aqui rapidão então. Barbaridade, a internet está lenta. E você que tem pergunta, fica à vontade em fazer, né? Tratar pouco é perder crescimento. Tratar demais é perder dinheiro. Então o que é tratar porco? Porco, né, seu Pocão? Tratar pouco. Tratar pouco é isso aí. No começo às vezes você não vai conseguir falar, meu peixe não tem fome, meu peixe não. Então às vezes não adianta você querer ficar tratando. Aí às vezes talvez você vai entender por que você tem que às vezes tratar até 2 horas da tarde, até 4 horas da tarde. Você fala assim, Lucas, o primeiro horário meu peixe não vem comer. Meu primeiro horário o peixe não vem comer. Às 8 horas não é que nem ali para você que vem comer, aquela loucuragem, ele nem vem. Mas claro que não. Né? Vamos falar de exemplo, nessa propriedade não adiantaria nada ele tratar às 8 horas da manhã, que o peixe não vem comer mesmo, tá faltando oxigênio. Né? Então esse é um desafio. Que dá pra... Tem pergunta? Não, tá. Que dá pra perceber. Outra coisa. Que nem agora já está mudando o tempo, né? Aqui ainda está um pouco mais quente que lá em Santa Catarina. Mas o que a gente faz no alojamento? Vamos supor que fosse receber, se tivesse o tanque pronto, os aeradores instalados, né? Tudo certinho, e nós fosse receber um juvenil aqui. Então a água está verde, está bonita, está adubada, né? Tá tudo certo. Se nós fosse receber hoje o juvenil, aqui estava ligado os aeradores, desligamos por causa da live, descarregaria o juvenil. A primeira coisa que já ia fazer é aplicar sal, tá? Aí o produtor entrou em... comentou, na verdade, né, uma discussão saudável, falou assim, Lucas, se eu é para jogar sal, abaixo de 40 gramas eu já não jogo. Tá. Falei, por quê? Não, porque eu vi que não resolve. Não resolve quando? Quando tem problema. Eu falei, tudo bem, quando tem problema. Mas aqui, no caso, recebimento de juvenil é preventivo. Então, tudo que é preventivo, você não precisa fazer essas doses loucas. Aí você pode jogar 20 gramas, tá bom então, 20 gramas por metro quadrado de sal, né? E de manhã cal. Aí você vai verificar que a dureza em carbonato vai subindo. Não, vai para lá. Vai. Olha, credo. E você vai ver que a probabilidade de fungar é menos.
Se o peixe passou por classificação e você tiver o azar de, fosse assim, nós tivéssemos o azar de pegar, descarregar o peixe e amanhã já está frio, né? Frio, esfriar a água, vamos dizer assim, tá a 28 graus, já caiu para 22, o peixe já vai sofrer, né? Então pode acontecer um pouquinho de fungo, mas é muito menos do que você não fazer nenhum protocolo, tá? Porque eu desafio você usar sal, por exemplo, um dia antes do carregamento. Se você pegar, por exemplo, e carregar, se fosse carregar amanhã, vamos transformar esse peixe gordo, vamos ver como que ele cresceu rápido. Questão de minutos agora já está um peixe gordo pronto para entregar, vamos supor assim. Se quisesse jogar sal à noite e vai carregar amanhã de manhã, você vai ver que ele fica mais ativo, muito mais ativo. Então o sal ajuda. E as concentrações baixas, de 20 gramas por metro quadrado, né? Aí você vai vendo essa questão aí. Era que meu chimarrão tá feio hoje. Hoje nós trocamos a erva, mas o chimarrão tá feio, né? E se você tiver pergunta, fica à vontade em fazer. Peço desculpa, estava meio... Você vende sua produção para qual empresa? Aí isso depende, né? O mercado hoje não tem uma empresa fixa, né? Deixa eu achar aqui. Uma notícia boa é que agora sim o pessoal está procurando já a parte de peixe, né? Então até estava lá em Santa Catarina um que sempre comprava, já estava uns anos sem vir comprar aqui, já pediu, já estava precisando, né? Um pouco de peixe, então a gente percebe que sim, que o mercado está dando uma boa melhorada, né? Pelo menos está vindo a procura, o preço está estável, vamos falar assim, lá em Santa Catarina também, vamos falar assim, chegou lá média mais ou menos 8,70, 8,80 os produtores e depende um pouquinho da negociação, a forma de pagamento, mas fica mais ou menos nessa faixa e está estável. Então, conversando com uns lá, ele falou, Lucas, se ficasse esse preço, para nós estava bom, não vamos reclamar, né? Entendeu? Não querem ganhar 10 reais, né? E aqui eu acredito que também, o pessoal ali se ganhasse 9, 8,80, 9 reais, como o pessoal está ganhando aqui em torno de 9 reais, mais ou menos a última vez que eu fiquei sabendo, se nós ficássemos só ganhando isso, né, modo de falar só, né, se fosse estar ali, nós ia também estar contentes, né? Eu acredito que nem o produtor ia reclamar. O nosso maior medo é que nem, por exemplo, na hora que passar a quaresma, o que vai acontecer com o preço? Porque daí a procura diminui. Aí como é que está o mercado para exportação? Será que ele vai dar uma melhorada? Será que aquilo ali vai fomentar mais, né? Aí que vem essa questão ali para a gente começar a entender o mercado. Às vezes o quaresma vai dar um consumo mais interno, mas e depois que passar a quaresma, o consumo interno dá aquela diminuída, e aí começam os desafios. Se a exportação conseguisse aumentar, se fosse o mercado melhorando, nós garantimos que de repente ia conseguir manter esse valor aí, tá? Pelo jeito ninguém tem dúvida hoje a respeito aí de alojamento, o pessoal já está careca, né? Maio já fica o convite para você, tá? Primeira semana de maio, participar lá da festa da tilápia lá em Armazém, Santa Catarina. Então vai se agendando se você quer conhecer aquela cidade linda, maravilhosa, tá? É muito bonito lá. Entrou no Guinness Books, né? Da tilápia no tacho lá, não é tacho, acho que é tacho. É tilápia no tacho lá, então tá no Guinness Book, então virou uma atração turística. Aí você já aproveita, já passa nas praias, né? Você aproveita lá na ida ou na volta, pode passar nas praias, que a praia lá é pertinho, 50, 60 quilômetros. Aí você já une o útil ao agradável, né? E conhece uma nova região aí, tá? Então fica aí essa questão. Outra coisa que a gente percebe fazendo as visitas a campo, que cada propriedade sempre vai ter seu desafio, né, de produção. Como lá também fala-se muito assim, Lucas, né, a gente conversa e tal, eu falo, Lucas, a atividade da piscicultura, ela não é a minha principal atividade. Então é secundária, depende da propriedade, chega a ser a terciária já, e tem umas que chega a ser quarteriária já, né? Então fica muito... Fizeram a pergunta aqui, você supre sua piscicultura com energia solar? Por enquanto sim, se eu continuar nesse volume, porque na época que a gente fez o dimensionamento, a gente mais ou menos calculou essa quantidade. Então
Por enquanto, não estou pagando energia, né? Estou pagando energia igual, né? Você tem que fazer esse cálculo. Por exemplo, na placa solar, eu estou pagando a parcela da placa solar, então estou pagando energia. O custo médio aqui que está dando para mim, está dando em torno de 35 centavos, tá? O quilowatts, com a placa que está gerando aqui, tá? Na nossa região. Mas isso vai variar muito da região do Brasil que você tiver. Quanto mais perto da linha do Equador, mais energia vai produzir, tá? Então tem mais horas de sol. Quanto mais para baixo da linha do Equador, vai ter menos horas de sol, então a geração de energia vai ser menos, né? Se eu não me engano, aqui nossa região está em 4 horas e meia de geração de energia, né? Na época eu estudei muito lá por questão de quantos quilowatts máximo em média podia se produzir, né? Então essa parte ali. E a energia solar também, já que você comentou nesse assunto, vai virar um problema, já é um problema sério em todos, acho que estados já, né? Por quê? Por exemplo, existe até um deputado, esqueci o nome do deputado, pelo que ele comentou no vídeo dele, que já tem 3 Itaipu. Ou seja, a produção de energia solar são de 3 Itaipu. Daí você fala, nossa, Lucas, que bacana, já estamos produzindo energia bastante. Só tem um problema. Quando é essa produção de energia? Em 4 horas por dia, em média? E as outras horas do dia? Como é que vai ficar? Né? Então a energia solar é um problema, né? Ela acaba sendo um problema, por quê? Para a concessionária, né? A distribuidora, para todo o sistema, porque gera muita energia e não tem consumo naquele momento e se perde essa energia. E aí fica a conta para quem, né? E assim que acaba a placa solar, acaba o sol, aí já começa o problema, já tem que entrar geradores, termoelétricas e começa dando igual bandeira vermelha, amarela, tudo que é cor. E aí você fala, mas não estou entendendo. Mas o sistema não foi dimensionado, no sentido assim, o projeto não foi pensado a longo prazo, né? Até um amigo meu falou, ele falou o seguinte, que na Europa deu o mesmo problema, eles estavam muito na frente antes de nós, foi instalando e deu esse problema. Então a energia solar, por mais que teoricamente é limpa, mas não é tão limpa assim, né? Mas vamos pensar assim, porque ela vai gerar resíduo, então nós temos o problema que ela gera e não é armazenado, tá? Então esse é o problema hoje ainda. A gente sabe que acho que 2027, 2028 vai ser lançado oficialmente nos carros, acho que é BMW, se não me engano, a bateria de sal. Ela é para ser mais barata, é para durar 40 anos. Então é mais fácil a produção porque sal todo mundo tem, né? Então se você pesquisar na internet você já vai achar isso. Aí vai ser produzido em grande escala, daí quem sabe vai viabilizar para nós, consumidores finais, às vezes nós, produtores, ter bancos de bateria para acumular ou a própria distribuidora, né? Alguma coisa assim. E o deputado sugeriu fazer licitação de compra de banco de baterias, né? Aí houve uma discussão com meu amigo também, eu falei assim, ó, dinheiro tem que comprar, vai fazer o quê? Mas aí ele falou, cara, mas não vai resolver, mas não é que vai resolver, só ficar menos pior, porque se não fazer nada vai dar ruim. Nós temos trilhões aí de dinheiro público ali, então se gastar 10 bilhões em banco de bateria e melhorar 1% a rede nacional, já é lucro, entendeu? Esse dinheiro, nós temos esse dinheiro para isso. Se você acredita que o Brasil é um país falido, é só porque eles querem que você acredite nisso. Lembre-se, pesquise, o Brasil, no mínimo, ele tem 8 trilhões de dólares só em reservas. Minerais, ouro, tudo que você imaginar, tudo que poderia ser vendido e negociado com outros países. São 8 trilhões de dólares. Então faz a conta lá, já são quase 50 trilhões de reais estaria ali. Então nós não estamos falidos não, tá, gente? A gente está em cima do ouro e falando nós não temos dinheiro. Não, tem muito dinheiro no Brasil, tá? Então essa é uma questão muito chata política, eles sempre falam que o Brasil não tem dinheiro, o Brasil tem um dinheiro pra caralho. É a mesma coisa que estar sentado debaixo da terra e ter petróleo, maior reserva do mundo, e você falar que não tem dinheiro, né? Então não existe isso, né? Assim é a questão do Brasil. Mas falando de tilápia, voltando ao assunto, compensa instalar placa solar? Depende de como é que está a situação, né? Por exemplo, Santa Catarina, para mim falaram já, acho que domingo e feriados não aceita injetar energia já para ter essa demanda, esse controle, então cada estado tem seu negócio, tem que verificar como é que está com a sua distribuidora. Mas assim, para consumo próprio sim, tá? Eu acredito que não, por enquanto ainda está barato, que a tendência da energia é só aumentar. O que eu vejo para o futuro? Que vai continuar aumentando e às vezes aí vai viabilizar, às vezes, banco de baterias por um período, né?
Que nem, por exemplo, se você tiver demanda, você tem que fazer um cálculo. Se às vezes não compensa começar a testar bancos de bateria, porque tua demanda é só por 3 horas, 4 horas de demanda, 3 horas e meia de demanda. Naquele período de energia, um banco de bateria seria até interessante. Do que você ter um banco de bateria para 12 horas. Então você ia gastar só 33% só para aquele momento, né? Então, são coisas que vão surgindo naturalmente, né? Que a política vai, vamos falar assim, direcionando para que lado que você vai ocorrer o investimento, tá? Outra coisa que você deve ter visto muito, que o Brasil está crescendo muito na produção de tilápia, tá? Então nós vamos ser os maiores produtores de tilápias. Eu já brinco que já somos os maiores produtores de tilápia, tá? É questão de pouco tempo, é só não atrapalhar a nossa produção, todo mundo aumentar a produção, todo mundo expandir a produção, né? E vai surgindo novos manejos, novas tecnologias, e a vantagem disso é que hoje tem a comunicação muito rápida, muito fácil, né, de se comunicar. Você pode estar assistindo nós aqui por esse vídeo, você pode pegar, mandar mensagem, você pode assistir no YouTube outros vídeos, enfim, você consegue aumentar a sua produção fácil, né? Como nós conseguimos lá em Santa Catarina, mostrando com pouco de tecnologia a automação dos aeradores, mostrando onde é que estava ocorrendo um erro, né? Porque se você não tem nada para monitorar, não tem como você saber se está faltando ou não oxigênio. Teoricamente não estava, mas na prática estava. No tanque que teoricamente teria que estar faltando oxigênio, não estava. Então não tem como acertar todas, né? Então essa é a questão ali para você. Boa tarde, Lucas. O Edson falando. Boa tarde, doutores. Aí, tudo certo? Edson. Aqui nem apareceu. Eu só tô meio lesado por causa da viagem, tá, gente? É só 1.000 quilômetros daqui até lá em Santa Catarina. Assim, fala assim, eu vou ir agora já, você não precisa nem se programar, né? Ai. Aí por isso que se eu ficar falando, repetindo as coisas, é porque o cérebro tá dirigindo ainda, né? Aí é por essa questão. Mas façam perguntas, estamos aqui para responder. Aí como os produtores lá falaram, né? Hoje a tecnologia está muito barata, se paga muito rápido, muito fácil, né? Num lote. Nesse caso ali, pensa o produtor que alojou o juvenil, já corrigiu o problema desde o começo, então, e vai começar o inverno ali, então ele falou, nossa, então meu peixe vai crescer mais. Com certeza, porque agora você sabe o que estava te atrasando o peixe, né? Outra coisa que houve uma discussão, achei muito legal, é que as pessoas também não conseguiram entender, que as pessoas vieram aquela vez de Santa Catarina e vieram aqui para o estado do Paraná, na região aqui, para conhecer como era a produção. Isso já faz uns anos atrás, 5, 7 anos atrás. Daí eles falaram, nossa, Lucas, nós achamos que lá nós ia encontrar a produção de 15 peixes por metro, 20 peixes por metro. Daí nós ficamos desapontados, ele falou assim, porque nós encontramos 7, 8 peixes por metro e tal, e nós aqui já estava com 10 peixes por metro e tal. Daí eu falei para ele, tá, mas vocês têm uma coisa que nós não temos. Daí ele olhou, ficou assim pensando, vocês estão a nível zero do mar, ou 20 metros a nível do mar, nós estamos quase 500 metros no nível do mar. Só essa brincadeira ali, a incorporação do oxigênio muda muito. Então o peixe sofre muito mais, fica mais frio aqui para nós do que lá. Por mais que você esteja mais perto, né? Mais para baixo assim, vamos falar assim, mais perto do Uruguai, mais perto do frio lá, eu esqueci se é Polo Norte, para baixo é Polo Norte? Eu faltei na geografia. Se é Polo Norte é para baixo e para cima, né? O que é para baixo, o que é para cima, né? Mas enfim, quando você está a nível zero, é menos frio, né? Pode passar, que nem eles comentaram, ficar muitos dias nublado e atrapalhar nesse sentido, né? Lá litoral, um pouco litoral, então fica mais tempo nublados, né? Sobre esterco bovino, é interessante usar para adubação do tanque antes ou depois de alojar o juvenil? Se sim, qual quantidade por metro quadrado? Olha, a gente, se for esterco seco, né? Seco, modo de falar, mais úmido, né? 500 kg aí por hectare, você já vai ver diferença, tá? Mas o que a gente orienta? Joga aqueles 500 kg com o juvenil ou sem o juvenil. Tendência, preferencialmente, prepara a água verde antes dele vir, porque dele já chega filtrando. Se ele chegou e está claro a água, daí você fala, putz, agora ou já tem alojado, né, no caso,
Aí você joga lá 500 kg por hectare mais ou menos, tá? Aí você tem que esperar 1, 2 dias e já tem que ver mudança da cor, já ficar verde. Se não ficou, você joga mais 500, tá? Aí você vai jogando, porque esterco de boi ou de vaca, tanto faz, né? A gente brinca ali. Esterco de gado, né? Que é unissex, daí gado é para ser unissex. Só para eu dar uma risada, só para dar uma acordada. Até engasguei depois dessa gado unissex. Aí o que acontece? Mal não vai fazer nessas quantidades aí, tá? Só se você exagerar no caso. Ah, se for líquido, aí você pode jogar ali em torno de 4.000 litros. Né? O que é o líquido? Aqui nossa região produz leite e tal. Aí tem puxa com o espalhador de esterco, então daí vai ser líquido, pode jogar uns 4.000 litros por hectare, né? Tranquilamente, sem problema. O que a gente não sugere usar é o esterco de porco cru. O que é o esterco de porco cru? Aquele que simplesmente saiu do teu chiqueiro, foi para tua esterqueira e não existe um biodigestor, não existe nada. Esse é um problema para você, porque você pode estar plantando uma doença que vem do porco, que uma delas é o BNC, que é o buraco da cabeça, tá? Então, às vezes você pode, não estou dizendo que vai, mas você pode implementar só porque não passou por uma fermentação, uma decomposição, tá? Diferente, por exemplo, do gado, que é a questão do gado, por passar por um processo de eruminação, ou seja, tem a bactéria Cereveus, que faz esse processo, né, naturalmente, então ela já tem pré-bióticos naturais, é diferente do porco, tá? Então tem esses desafios ali. Então, só para ficar bem claro. Tem uns que gostam de usar esterco de porco, eu falo assim, o peixe é de vocês, faz tudo, tá tudo certo. Porque eles falam, Lucas, antigamente tinha um chiqueirinho aqui em cima e tal, aí a gente deixava o porco e a água sempre ficava verde, abudubado. Beleza, daí o que acontecia? O porco pegava, cagava, era um cocô fresco, então já tinha 25% de resíduo ainda de milho, de toda a ração, se fosse tratada a ração, que não foi aproveitado. Aí o peixe já vinha comendo, tá? Isso era antigamente o processo de produção para consumo próprio. Mas entende que é diferente do que passar na esterqueira e ficar na esterqueira e não ocorrer totalmente o processo de fermentação. E outro volume de porco era 2, 3, né? Jogar alto, 10 porco, mas era um porco que você ia comer, então você sabia se estava doente ou não, tá? Então tem que ter cuidado em esses riscos por contaminação, tá? Mas o mais importante, aí vai depender do protocolo de cada um, tá? Vamos dar um exemplo do cal. Lucas, eu gosto de aplicar 100 gramas de cal antes de encher, cal virgem, daí eu encho. Aí, na hora do recebimento do juvenil, você vai fazer a análise da dureza em carbonato, aí você vai ver que ela vai estar bem altinha, né? Provavelmente, às vezes vai estar em 80 já, até mais, depende de como é que vem a tua água. Aí não vai funcionar o teu protocolo de cal. Você, por exemplo, recebeu o juvenil, não adianta você jogar cal, tá? Aí joga só o sal, tá? Que o cal não vai nem fazer cócega efeito. Lucas, como é que você sabe disso? Porque a gente fez muitos testes anos atrás. A gente pegou no inverno, que era um momento de crise, vamos falar para a tilápia. O tanque que estava com a dureza em carbonato acima de 60, ele fungou igual, o protocolo não funcionou. E aquele que estava em 30, nós fizemos um protocolo de cal, ele não fungou. Então, quando você joga o cal e consegue ter uma reação no tanque ainda, ou seja, uma oscilação de pH, ele funciona bem para o fungo. Caso não tenha, aí ferrou e daí não deu tanto efeito comparado ao outro. Então a gente conseguiu juntar esses dados há, sei lá quantos anos atrás, vai fazer 6 anos no Instagram, então há 5 anos atrás, que nós estávamos estudando bastante sobre isso, e tendo pontos de referência e tendo os dados. Então por isso que a gente pega e indica não aplicar cal antes, só quando o juvenil vem, se você tem problema de fungar. Lucas, mas eu nunca tive problema de fungar, e quero fazer o protocolo de 100 gramas antes de alojar, fique à vontade, não tem problema nenhum. Lembre-se, eu sempre falo, não existe certo e errado. Que eu estava comentando lá na palestra lá em Santa Catarina, aí tem o seu João, uma pessoa muito querida, e também muito inteligente, eu falo isso para você, que ela está produzindo peixe de uma forma dela e está dando certo, né? Com pouca renovação de água, praticamente zero, só mantém nível, né? Com 20 peixes por metro, está tudo certo. Só que o manejo dela, ele no caso, né? Ele conseguiu entender que, o peixe mudou, por exemplo, assim, a pressão sentiu um pouco, ele vai lá tratar, ele já vê que o peixe está comendo, ele já vai desliga, né?
Aí às vezes acontece ele levantar mais cedo, 4 horas da manhã, ele vai lá e já trata um pouquinho o peixe 4 horas da manhã, né? Às vezes ele tem insônia às 3 horas da manhã, ele vai lá dar um pouquinho. Naqueles dias que durante o dia não comeu, ele vai de madrugada lá. Então ele fica, vamos dizer assim, ligado 24 horas e acompanha o clima. Se ele vê que está ruim durante o dia, ele vai mais de madrugada, né? E isso é certo, errado? Meu Deus, vai matar o peixe? Não. Por isso que eu falo para vocês, se nós tivéssemos o controle 100% de oxigenação e temperatura e a pressão atmosférica nos controlasse, para tilápia não sentir os baques, nós podíamos tratar 24 horas, em hora tilápia, ou em meia hora, seria um negócio da China, ia ser que nem um frango. Só que o problema é o seguinte, nós não temos esse controle, então cai para a nossa realidade, né? E o que é? O que eu percebo? Eu trato aqui só pela manhã, né? Então até 9 horas está tudo tratado, né? O que acontece? Se der um baque 4 horas da tarde, que nem hoje em dia está meio cagado, vai chover provavelmente ao redor de novo, e não vai chover aqui, quando vai faltar oxigênio? 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, vai dar o maior baque. Só que daí a tilápia já foi alimentada até as 9, né? Então já passou 7 horas, já ajuda muito ela. E também a gente acaba reduzindo o trato um pouquinho, tá? Nesses dias aqui, né? Tem pergunta? Não. Ah, tá. Você tá mexendo aí. Então, para você ver a diferença. Ah, mas então eu poderia compensar de madrugada? Poderia, se tiver areador de chega, né? Mas aí tem tanques que não tolerariam isso, não iam aceitar isso, né? E a tilápia, é como eu falei, a tilápia, ela se acostuma, até o João falou, né, brincando, depois falou, Lucas, se você ir lá tratar meu peixe, você mata tudo, né? E se eu for lá tratar teu peixe, eu mato teu peixe. Eu falei, agora sim, né? Porque desde o começo ele acostumou a tratar dessa forma, e eu desde o começo tratando dessa forma. Então por isso, se você fazer uma mudança na sua piscicultura, pense bem, vá devagar, não faça seco. Ah, Lucas, eu não quero mais tratar depois do meio-dia. Então você só corta o trato depois do meio-dia, mantém os outros horários pela manhã, nem aumenta o trato, só espera uns 2, 3 dias. Aí você vai ver que vai amanhecer com muito apetite, daí você pode aumentar o trato aumentar o trato sempre no primeiro trato e deixa os outros como é que tá. Se você quiser só até meio-dia, tá? Deixa eu só tomar aqui que tá entupindo esse negócio aqui. Deixa eu tomar É muita erva. Essa erva não é da boa, tá meio seca. Tá enroscando nas gargantas, não gosto. Essa erva não é da boa. Não é da boa, né, Círis? Eu gosto daquela que não fica enroscando na garganta. Essa aí fica enroscando na garganta, né? Tá louco. camarão novo. Tá, aí vamos falar sobre areadores, né? Agora eu consigo provar para vocês. Tá acontecendo, né? Faz 2 dias que nós não estamos tratando a tilápia, tá? Porque não tem ração, né? Então houve uma falha logística, então nós não temos ração. Então faz 2 dias que não foi tratado o peixe. É, né? Ontem, hoje. Isso, beleza. Ontem e hoje, beleza. E como nós temos sistema de automação e faz monitoramento em tempo real, adivinha como é que está amanhecendo o oxigênio? Dá em média acho que 1 grau a mais, né? 1 ponto a mais pela manhã, né? Mais ou menos assim para você entender. E por quê? Né, você que me acompanha nesse vídeo, por que agora deu 1 grau a mais? Ué, os fabricantes de areadores falam assim, é pela biomassa. Eu não tirei nenhum peixe do tanque, tá? Não tirei nada do tanque. Os areadores continuam as mesmas quantidades, né? E amanhece com 1 ponto a mais de oxigênio. De tipo assim, eu não lembro agora, 1.7 indo para 2.7, né? Depende um pouco de tanque para tanque, né? Claro que você depende aí um pouquinho. Mas a média está dando isso aí. Tá? Aí eu provo para você, porque fiquei 2 dias sem tratar. Então amanhã vai amanhecer melhor ainda. Eu vou esperar, né? Eu vou rezar para o cara conseguir trazer a ração hoje, para amanhã poder tratar, porque isso é prejuízo, vai ficar 3 dias. 3 dias ganhando 30 gramas. 30 gramas, isso vai dar um crescimento perdido de, no mínimo, 15 gramas, 30? Não, 20 gramas. No mínimo 20 gramas eu perdi em cada tanque desses. 150 mil, ó, vamos calcular o prejuízo que eu vou ter aqui. Mas aí pelo menos é um teste que vocês não vão duvidar de mim. 30 gramas, o objetivo é 30 gramas por 1,45 é 20 gramas vezes 150 mil peixes, são 3 toneladas de
peixe. Não produzido. Tá? Então, tomara que ele tinha bastante gordura visceral para ele continuar crescendo e não dar esse efeito, né? Então, tem a probabilidade de só ter perdido 3 toneladas de peixe. Meu Deus do céu. É porque é 30 gramas, né? Meu Deus do céu, tá certo? Que triste. Pode crescer tudo isso. Sim. Agora até eu tô chorando, meu gente. Espera aí, deixa eu me recompor disso aqui. É que é 3 dias, né? Se amanhã... Não vai vir, você vai vir. Se não vir amanhã, vai dar 3 dias. Vai vir. Ah, Lucas, mas eles falam deixar um dia sem tratar, trata 6 dias e pula o 7º dia, que seria o domingo, o dia de descanso, né? Só que aí eu poderia ter a chance de compensar, ou você, né? Daí você compensa igual. Daí naquela semana você ia tratar a mesma quantidade de ração, entende? A mesma quantidade de ração da semana. Não teria problema nenhum, entende? Que o crescimento seria igual. Mas no meu caso aqui, por uma falha de logística, o que acontece? Eu fiquei 2 dias. Um dia não é um problema, concordo plenamente, porque daí você dá uma suprida naquela semana, né? Se o clima ajudar, você vai jogando lá meia grama a mais por dia, vai compensando e não vai perder. Mas 2 dias já foi. E se der 3 dias, então não se fala. Então, por isso que é importante você entender. Pô, não vou tratar hoje. Pensa bem, depende da quantidade de peixe que você tem. Ah, Lucas, mas o tempo tá feio, meu gerador não tenho, aí é outra história. Né? Porque nem aqui a gente tem o gerador automático, a gente tem o gerador a cavalete e nós temos oxigênio em pó, pelo menos para 2 aplicações em todos os tanques. Lembre-se disso. Então, para nós é prejuízo não tratar peixe, não tem. 3 toneladas, meu Deus do céu. Então, faz a conta ali. Então, a brincadeira ali, vamos jogar abaixo R$1 de prejuízo, R$1 por dia. O problema é assim, 3 toneladas, então vamos pensar diferente. 3 toneladas, vai gastar 3.000 kW, 3.000 kW a mais de energia. É que vai começar a economizar agora. No 3º dia você começa a economizar um pouco de energia. Mas vai dar ali R$3.000 por dia de prejuízo. É prejuízo, porque os aeradores vão ficar ligados e o peixe não vai crescer. Só para vocês terem noção. Como a brincadeira é complicada com a tilápia. Nessa época do ano, não digo no inverno, daí não vai me falar assim, mas no inverno tem que tratar. Eu sempre trato um pouquinho, mas daí a questão não é para manter ele, né? E também para o sistema digestivo ficar funcionando pela da aração, que tem muita propriedade, às vezes fica 60 dias sem tratar e depende de acelerar o manejo aí vai dar ruim, se a água não for boa. Então, para você ver, que até eu me assustei, barbaridade, vai ter que vir hoje, pelo amor de Deus, vem hoje oração, né? Vamos fazer uma oração para vir o motorista conseguir chegar hoje, né? Porque o prejuízo é muito grande. Você tá louco. Nessa fase ali que já está com 700 e poucas gramas, né? Porque a gente trata, acho que 1.500 kg por dia. Mais ou menos ali, acho que 1.500 kg por dia. Então 4.500 dá 3 toneladas de peixe a menos produzido. Então você tem que estar ciente na sua piscicultura, que a gente tem que produzir todo dia nós tem que produzir. Então é que nem um frango. Um dia sem tratar, 2 dias sem tratar, 3 dias sem tratar, e você já fica triste porque o negócio vai entrando nos totes no teu rabo, né? Porque a gente tem dados e números. Mas a gente consegue mostrar, então amanhã eu vou fazer publicações ali e vou mostrar para você. Vou comparar 2 gráficos, né? Vou tirando dia a dia para mostrar para vocês o seguinte: isso é prova, isso não é mais teoria, isso é prática. O que mais falta na nossa produção de tilápia é pessoas falar sobre prática e não teoria. Teoria tem milhares criados ali, né? Mas a prática. Se a minha biomassa não aumentou, por que o oxigênio começou a sobrar depois que eu parei de tratar peixe? A temperatura de água está igual, tá, gente? É a coisa mais maravilhosa, ainda bem. Amanhã talvez vai dar um pouquinho menos, mas o dia anterior está 25, 25. A temperatura mínima, 25, 25. Não baixou, senão... mas a água baixou a temperatura. Não, a água não baixou a temperatura. Tá? E é a mesma máquina. Então a gente consegue provar ali para você que não tem... O que mais consome oxigênio é a aração. Então, se você quer calcular, dimensionar bem certinho o areador para o verão, na pior época, você calcula em torno dos areadores de hoje, tá? Eu estou torcendo para os areadores do futuro chegar meio logo, né? A gente fala futuro, mas daí no futuro uma hora se torna presente, né? A gente vai abençoar para ele vir logo, mas enquanto ele não vem, calcula ali em torno de 25 kg de ração para 1 CV de areador. E vai ver. Isso para manter níveis mínimos necessários para tilápias
que seja em torno de 2 miligramas, não baixar de 2 miligramas. 2 miligramas só, tá, viu? Nada exagerado, tá? Com os equipamentos de hoje. Ai, ai. Se você tiver uma pergunta, ficou uma dúvida, Sirius vai caçar agora. Sirius! Não caçar. Dá muito prejuízo. A outra lontra é o Sirius. Sirius é uma lontra. Só fica me caçando peixe, né? Né, Thor? Sirius só fica caçando peixe. Isso não pode. Não é louco. Depois vai faltar peixe ali, daí na hora vai estourar a conversão e o Sirius comeu 600 peixes num lote, né? Você dá risada, mas Sei que é assim. deixar ele todo dia, ele pega uns 5, fica caçando, fica caçando sem vergonha, né? E se comesse, não, daí caça, joga pra fora, vai lá, caça outro, joga pra fora e vai tratando todos os cachorros, né? Aí não dá certo não, né? Aí essa é uma questão ali muito interessante. E se você tem uma pergunta, fica à vontade em fazer, né? O objetivo da live é te ajudar ali o que a gente puder. E nós vamos estar no Rio Grande, tá? Provavelmente dia 19 já vamos estar no Rio Grande do Sul. Então, se caso você quiser que a gente visite a sua propriedade, entre em contato conosco, a gente vai organizando e agendando. Não posso prometer que eu vou conseguir, tá? Mas a gente sempre, pelo menos, quem tenta talvez consegue, né? A gente fala quem tenta não consegue, mas nesse caso quem tenta às vezes consegue, porque a gente vai organizando a agenda, né? Para poder visitar as propriedades, para poder ajudar, né? Eu gosto muito de ajudar as propriedades, então eu chego, quando você chega à propriedade e pede o manejo, a gente consegue dar uma equalização e entender qual ponto que seria o pior, né? Dar a sugestão assim, aqui você está tendo prejuízo, se você só mexer isso aqui, talvez já te ajuda, né? Aí mostrar resultado. Então a gente gosta de visitar, conhecer a realidade, né? Então o Rio Grande também fala para vocês vão ser grandes produtores de tilápia, se continuar nesse movimento, se continuar estruturando, porque vocês já têm uma base para seguir. Então vocês podem copiar aqui Paraná, vocês podem copiar Minas Gerais, né? Pode copiar às vezes São Paulo também, e daí vai Santa Catarina também, né? Copiar Santa Catarina e vai copiando todo mundo, tira o melhor e chega no Rio Grande e já passa o desafio, né? Já não fica ali patinando como aconteceu às vezes em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, né? Aí você ganha muito tempo, né? E às vezes consegue um incentivo do governo, né? Depende do governo que estiver ali, entende que a produção de tilápia hoje ela tem um faturamento muito grande no Brasil, né? Se não me engano são quase 2 bilhões já. E a tendência é só aumentar, ser um frango da vida aí e cada vez gerar mais renda para nós, né? E para todos os brasileiros, na verdade, né? Tudo que a gente conseguir transformar em carne, todo mundo sai ganhando. Então, parar de produzir milho, soja, vender milho e soja e começar a produzir proteína animal, que essa sempre foi a grande sacada, que sempre é preciso para valorizar e o dinheiro ficar cada vez mais aqui, no país. Qual a melhor forma para vender o peixe? Olha, eu posso falar aqui. A melhor forma de vender o peixe é você achar alguém que compra o peixe, né? Aí você fala, mas é óbvio, isso. Mas antes de alojar, principalmente em Rio Grande, que tem menos frigorífico, né? Ainda está se estruturando a questão dos frigoríficos, então você precisa achar um parceiro. E às vezes o parceiro vai falar umas verdades para você e você vai ficar brabo. Tá? Eu lembro aqui por mim. Tá? Vou dar um exemplo. Quando nós começamos uns 14 anos atrás, aí o frigorífico que ia comprar, né? Então ele veio, o dono do frigorífico na época, ele veio, beleza, e nós tinha feito o cano PVC, não tinha feito o monge, tinha posto um cano PVC 100, 2 canos PVC 100 lá para esgotar o tanque, né? Aí ele chegou, ele já falou o seguinte, eu lembro até hoje, pode ser hoje ainda, falou, esses canos PVC vai dar problema, eles vão amassar, tá? Assim que der uma chuva, umas trovadas, vai amassar e vai entupir, aí vai dar ruim para descarregar. Pega e faz um monge, né? E falou para tratar tudo ao redor, né? Todo o acesso do tanque, porque ele já tinha experiência na época do frigorífico já há mais anos que nós estávamos começando. Resumindo, nós ficamos putos, né? Vai gastar dinheiro, fazer um monge, aquela coisa toda, né? Normal, como você que me acompanha. O que aconteceu? Deu 35 dias ou 40 dias, nós podíamos chamar a máquina porque o cano PVC entupiu. Parou de sair água e amassou tudo. Deu uma chuvarada, deu uns trovão. Parece que ele jogou praga, né?
ele não jogou praga. Ele tentou nos ajudar e alertar. Ó, você vai ter que ponhar isso aqui, porque ele só não falou, eu já fiz isso e deu ruim, né? Mas para ele ter falado, então já aconteceu, talvez na outra propriedade, talvez ele mesmo fez e deu ruim. Aí, beleza, daí nós podíamos pegar, chamar a máquina, podia correr atrás. Na época tinha poucas empresas que faziam isso ali, então era mais caro, né? Muito mais caro. Hoje eu falo para você, ficou barato, né? Tem várias empresas, então tem da Aqua Germânia ali que faz artefatos de cimentos ali, então ela já faz isso. A nossa estrutura aqui que nós fizemos já pegamos da Aqua Germanis, né? Então ficou bem bacana essa parte ali. Existem outras empresas também, né? A facilidade de você colocar a tábua, para você tirar a tábua, já projetado ali, fica mais fácil do que o cano PVC. Ah, Lucas, mas eu gosto do cano PVC. Tá tudo bem, só que você entende que você precisa esvaziar rapidamente o tanque, que hoje tempo é dinheiro. Então, se você quer fazer uma parceria, você imagina, tem duas propriedades ali para recolher peixe, que querem fazer parceria com o frigorífico. A que tiver acesso e esvaziar mais rápido o tanque, ganha. É a lógica. Você ia pegar qual? Aquele que está um cano PVC 100 que demora 4 horas para baixar o tanque para fazer a rapa? Quem vai aguentar isso, gente? Ninguém aguenta mais isso aí. A equipe não aguenta, isso é pegar e, né? A rapa já é um problema, né? Então você tem que preparar para secar bem o tanque. Como é que eu fiz? Os meus tanques reformados ali, que eu reformei ele, já tinha que trocar igual o monge, que já passava de 10 anos, ele estava dando 13 anos, né? No ano ruim já arranca fora, né, cara? Tá, 12 mais 1, né? Que o pessoal gosta de brincar lá em Santa Catarina. Aí, já que tem que trocar, então vamos ponhar. Vamos ponhar a manilha 400, né? Aí eu pedi a diferença de valor, pô, acho que era 20 pila. O tubo, né? Claro, foi bastante tubo, né? Acho que foi 15 tubo, né? Deu 300 a mais, né? Só que, gente, 300 reais a mais, isso não é nada. Isso não é nada. Imagina uma manilha 600 em 3 mil metros quadrados. Isso aí, que nem o meu amigo falou, isso vai puxar até areador para fora, né? Claro, mas isso não vai baixando devagar, mas na hora que precisar, na parte final dos 50 centímetros, eles têm que cuidar para não secar o tanque. Você vai secar, mas só que em questão de 15 minutos está feito. Você entende? Porque a equipe quer agilidade, pensa no lugar deles. Eles também estão ali, é um serviço ruim, chato. Imagina se for inverno, se for frio. É horrível fazer isso, né? Você que já fez isso já imagina como é horrível. Aí ficar lá, se tá frio, tem que ficar esperando 2 horas até que o negócio descer, né? Então, e outra, o custo é 300 pila a mais. A mão de obra de colocar é a mesma, né? Porque o bloco, não é bloco, meu Deus, o monge, né? É o mesmo. Né? O monge era o mesmo, de 400 ou 600, o monge era o mesmo, né? Os blocos de monge que você vai ponhando, encaixando, era o mesmo. O valor não mudou, então só ia pagar mais na manilha, né? Então, não tenha dó de ponhar mais grosso. Só que daí eu vou te dar uma dica, você ficou até agora, o que a gente fez? Pô, se estourar uma tábua, seca o tanque em questão de 1 hora, tá tudo seco, né? Se estourar a última tábua, né? Tem esse detalhe, né? A malha tem o lado bom e o lado ruim. O que a gente fez? A gente pegou atrás das tábuas, né? A gente fez uma tábua que cobre todo o tubo. Deixa eu pegar. Não vai dar para virar. Esse aqui não vai dar para pegar. Não, pegar a sonda aqui. Então aqui é o tubo, né? Imagina que aqui é as manilhas, o tubo, a saída de descarga. Aqui está um monge, né? Então aqui nós ponhamos uma tábua aqui na frente que fecha ele praticamente. Não fecha todo, tá? Mas se caso estourar alguma coisa, ele vai pegar, prensar e vai vazar água, tá? Normal, vai vazar água. Só que não vai secar o tanque. Porque se imagina estourar a tábua já é fina assim para não dar ruim, mas mesmo assim ela é... Ixi, eu não lembro a medida dela, mas ela é comprida, acho que 70, né? 70 ou 80, mas ela é estreita, só que ela é comprida. Se aquilo lá embaixo estourar, você seca. Em 2 horas tá tudo seco. E o peixe foi tudo embora. O bom é que vai tudo no decantador, depois tinha que só pegar eles de volta, né? Você imagina o rolo. Mas enfim, daí a gente fez uma tábua, desceu uma tábua aqui e só ponhou ela aqui. Se caso estourar alguma coisa, ela vai pressionar e vai apertar e vai vazar a água normal. Então a água que sai diariamente, ela passa entre as frestas, né? Só que é uma segurança a mais para você não correr o risco de perder, às vezes porque estourou uma tábua. Embora a gente, né, uma tábua 35 milímetros, nada de caçar.
se enroscando. Vai se enroscar no fio, né? Seguranças. Então, opa, manilha 200, esse aqui também tem uma tábua. Não, esse aqui eu acho que não tem tábua. Ou tem? Geralmente todos a gente põe uma tábua de segurança para, se caso estourar uma tábua, ela empurrar contra a tábua e dar uma segurada assim. Vazar, sim, vazar normal. Normal não, mas vazar no sentido assim, que não chega a esvaziar o tanque e dê tempo para nós acordar de manhã e ver o tanque meia boca, ou pelo menos só a metade ter baixado, né? Porque já estourou tábua para nós aqui, tá? Já estourou, é um susto assustador. A sorte nossa é que ela não quebrou toda, ela só estourou um pouquinho e já tinha baixado meio 1 metro, na verdade, de baixo, né? E aí joga lá outra tábua na frente do monge, na parte do tubo e pronto. Então tem coisas que você pode fazer para evitar dor de cabeça, tá? Então é só você ficar atento e verificar isso aí. Às vezes a pessoa faz, nem se toca, e se estourar a tábua? Não, isso aqui nunca estoura. Mas se estourar, ferrou! E aí? Depois que o peixe está lá seco, aí você fala, meu Deus do céu, eu devia ter feito isso. Então tenha sempre cuidado dessas coisas aí. Que? Tem amônia com alevino num tanque, num berçário. Tem um arador chafariz. Recomendaria ligar ele mais vezes, igual com o peixe grande? Uma boa pergunta. Vamos... Se der amônia ou der nitrito e você alojou o peixe juvenil, né? Que às vezes você limpou o tanque, até que ele ciclar, lembra? Tinha o tanque 3 ali, demorou 2, 3 meses até ciclar ele, né? Até ele estabilizar. Mas vamos lá, se você tem um aerador só no tanque e deu amônia, liga ele e esquece ele ligado, até ele resolver. Não adianta você ligar mais vezes ele. No momento que tem amônia. Que tipo de amônia? Tá 3,5, tá? Ou o nitrito chegou a 2,8, aí você esquece ele ligado. Entende? Nem é pela biomassa. Então essa é a questão, não tem o que fazer, a não ser deixar o aerador ligado. Lucas, vou gastar mais energia, mas meu Deus do céu. Mas só que o peixe você vai ver que vai vir comer nessa fase. Então nós aqui, nós não se estressa se der amônia, nitrito. A gente mostrou ali para você os tanques. Até o tanque 2, né, que foi o primeiro alojado ali, também deu problema da amônia e nitrito. A única coisa que a gente deu uma choradinha assim, sabe, umas lágrimas, é porque tinha que deixar o aerador ligado, né, mais tempo até que ele recuperava. Daí a gente fica chorando e fala assim, só de rachar, tem oxigênio, mas daí tem que deixar ligado, né, 2 aeradores 24 horas. Só isso, né. Parece loucura, né? Ainda me chamam de louco ainda. Fui lá de Santa Catarina, o cara me chamou, ô Lucas louco, né? É isso aí, tá tudo certo. Por quê? Por causa dessas sugestões que a gente acaba dando, né? Mas quem começa a aplicar, começa a ver resultado, né? Tem propriedades ali que a gente instalou a sonda, ele falou, é muito barato a sonda. Ele falou, olha só Lucas, aqui por medo não, né? Por não ter a automação, às 4 horas já começa a ligar no timer. E podia às vezes ligar às 6 horas. Então são 2 horas queimando, né? Fora de manhã, mas tantas horas queimando, né? E daí instala lá. Por quê? Porque as sudes maiores, peixes estão lá, não corre o risco, a energia se torna barata do que você ficar perdendo 1000 peixes, né? Então imagina, você perder 1000 quilos de peixe, já paga praticamente a automação. Então se você ainda acha caro a automação ali, tá 1.100 kg de peixe, mais ou menos, o preço de hoje ali, vai dar, com a instalação, com os cabos, depende do fio. Mas vamos jogar alto, R$10.500. Transforma em quilo de peixe. Então volta ali. Hoje vocês têm que entender, eu falo com produtor para produtor. A automação hoje está muito barata. Vamos jogar alto hoje. 1.200 kg de peixe. Depende da região, né? Tá com dor de barriga? Tá comendo terra ainda? O que está acontecendo aí? É. Então imagina, 1.200 kg de peixe hoje. E hoje para você perder 1.200 kg de peixe é assim, ó. 2 toques. É só você não ligar o aerador na hora certa, você sair de casa, é um final de semana que você foi dar uma descansada e daí nublou e falou, o time liga às 5h30 da tarde, né? 2 horas já está o peixe subindo lá, né? Então para você ver. Então hoje a tecnologia sempre faz a parte dele. Baixar custo. Aumenta a produção,
e acaba baixando o custo. Então, graças à China aí, ajuda nós a produzir. Então, pensa uma faca que corta dos dois lados da China, né? A China, ela vende tecnologia, né, que seria a sonda ótica, que é importada da China, e vai para onde? Vai para produtor de tilápia. Então, amanhã, depois, o que vai acontecer? Nós vamos ser o maior produtor de tilápia, mas graças à China, porque veio tecnologia da China. É louco, né? Mas ela não pensa em, não, eu não vou vender essa tecnologia, porque senão amanhã, depois, nós vamos perder para eles, né? Ela vende. Ela, por mais que é considerado um capitalista, um socialista capitalista, comunismo socialista não, é comunismo capitalista, que ela sempre está vendendo. Porque pensa bem, essa tecnologia ela podia limitar, que ia dificultar, aí outros países, Estados Unidos, talvez ia fabricar só, e o preço ia ficar lá em cima, custo de produção, ia trabalhar todo o nosso setor aqui. A China falou, não, nós vamos produzir, nós vamos vender para quem quer comprar, né? Isso que é o mais legal da China. Então, agradecer os chineses também, né? Nós temos que agradecer, porque se eles não fossem essa potência, nós não ia conseguir baixar custo. Essa é a verdade. Simples e direta aí para você entender. Então, por isso que ele fica mais barato, né? Por causa da China. Então, tudo vai ficando mais barato por causa da China, né? Só que a questão é a seguinte, que vão dominando o mundo e o mercado também, né? Tem o lado geopolítico aí, que depois amanhã, depois podemos entrar numa guerra por causa disso, né? Que ela vai querer mandar no mundo. E também, não sei se você sabe, mas também, se eu não me engano, agora foi aprovado, tem que até pesquisar, mas pelo que eu lembro, acho que os chineses podem comprar terra no Brasil, e aí é um problema sério, tá? Você imagina a China vir comprar área para fazer piscicultura? Aí os chineses vão falar assim, não, agora nós vamos produzir peixe aqui, né? Ou soja, ou milho, né? Então é um problema sério quando um outro país pode comprar terra aqui. Também é um problema sério aí, que por isso que é um ano de eleição, então eu peço para vocês, ponham a mão na cabeça, peça, ora para Deus, para quem vocês vão votar ali, para o presidente, né? Vai surgir os candidatos oficiais, agora tudo em pré-candidato, né? Indiferente que você escolher, siga seu coração, né? A única coisa que eu faço para escolher um presidente é o seguinte: ele acredita em Deus, porque eu sou cristão, eu acredito em Deus, ele defende nós cristãos, indiferente a sua religião, se é evangélico, católico, tanto faz, todas as religiões, mas ele defende isso e fala assim, continue acreditando em Deus, que Deus é Deus, e ele defende família, ou ele é contra a família, né? Meu ponto de vista, a minha sugestão que eu uso para escolher candidatos. Essas duas coisas são principais. Primeiro, ele acredita em Deus, ele é um homem de fé, ou ele protege a família, ou ele é contra a família. Então, o resto para mim não importa mais. O plano de governo, as outras coisas, isso vai se ajeitando, porque você viu, né, que se der um convite da vida, Deus plano de governo. Isso vira um salve quem me puder, né? Então tem que fazer o que dá na época. Então tanto faz o presidente que a gente escolher aqui, que a gente votar nele, mas pense nessas duas coisas. Ele é cristão, ele acredita em Deus como você, que brasileiro, vamos falar assim, dá para dizer 90% ou até 99% acredita em Deus, né? Só às vezes não acredita na religião, é diferente. E você que veio de uma família como eu, todo mundo vem de uma família, até agora todo mundo praticamente veio de uma família. Ele protege a família ou ele quer acabar com a família? Então pense nessas duas coisas ali para você escolher teu presidente. O resto que prometer é resto, tá? Então fica aí a dica para vocês, aí a gente vai trazendo uma luz às vezes para você entender. Às vezes você vota no fulano, mas ele é contra a família, é contra Deus, então ele vai quer acabar com as igrejas, quer acabar com todo mundo e contra a família. Aí vai surgir o que, homem? Só inferno, né? Vai dizer que tira a família, só tem inferno, tá? Tira Deus, só tem inferno. Ué, se você não acredita no céu, vai ter só o inferno. Vamos brincando, o inferno está aqui embaixo, vai subir, né? A gente sabe que o inferno está lá em cima, né? Só para você saber. Então fica aqui, é ruim falar um pouco de política, mas assim, eu não estou falando qual candidato, só estou falando que essas duas coisas são muito importantes para você escolher qualquer candidato, deputado, senador. Essas duas coisas são muito interessantes para você olhar. O resto, plano de governo que vai prometer, gente, não tem como, o cara vai prometer, mas cumprir é outra história, não tem como. Às vezes, quem fala, pode dar a guerra. Vamos falar assim, se nós tiver azar, você já imaginou? Muda o governo, escolhemos outro, beleza, ele é cristão, protege a família, aí acontece uma guerra. Aí dá a crise da guerra. Meu filho, como é que ele vai conseguir cumprir
que ele prometeu na campanha, né? Então, por isso que não fique preso às promessas, fica preso à pessoa, aos princípios da pessoa que você escolher para votar, tá bom? E para encerrar agora, se tiver mais pergunta, fique à vontade a fazer as perguntas aí, se tiver pergunta para fazer. Que já é 1h15 já, então já vamos encerrar essa lábia aí, né? Deus, Pátria e Família, ponharam um comentário aí. Proteja o Brasil, gente. Sempre falo assim, e boa ideia aqui. E o candidato protege o Brasil, porque nós somos brasileiros. O que é proteger o Brasil? A terra é nossa, não é dos estrangeiros. Então tem que proteger, tem que falar assim, a Amazônia é nossa, não é do mundo não, gente. A Amazônia é do Brasil. As riquezas, os 8 trilhões de dólares que o Brasil tem é nosso, dos brasileiros, né? Entendeu? Tudo é nosso. Não é dos estrangeiros lá para pegar e fazer por baixo dos panos para eles virem ali e começar a tirar diamante e tirar todas as outras riquezas escondidas aí, né? Então tem que tomar esse cuidado aí. Queria contar uma história que aconteceu, né? Achei muito interessante. Quando eu estava voltando, iniciando a viagem em Armazém. Aí eu vou falar assim, brincando, um louco entra no meio da estrada, é uma estrada, não tinha faixa, não tinha nada. Eu vou falar assim, um mendigo, pra você entender. Entrou no meio da estrada, fazendo sinal, né? Imagina um cara entrar no meio da estrada que você está andando ali 80 por hora, e tem um cara pulando na frente, assim, e fazendo parar. Aí eu olhei pra cima, Deus, né? Então tá bom, vamos parar, né? Os outros caras não pararam, eu parei, né? Aí eu pensei, ele vai pedir dinheiro, né? Imagina, você tá vindo assim do nada, tem um cara e ainda era 6 horas, 6 e pouco da tarde, já estava escurecendo, eu falei, mas que louco, né? Eu só pedi, Deus, ajuda para ninguém bater atrás de mim. Daí eu parei, né? Porque o cara já estava no meio da estrada. Fazer o quê? Já tinha vindo o cara do outro lado, não tinha o que fazer, né? Então parei o cara, beleza. Aí eu pensei, agora vai vir pegar dinheiro, né? Pedir dinheiro, né? Aí ele falou, para. Daí ele... do outro lado da estrada, lá do outro lado, lá o cara queria atravessar. Aí eu olhei assim, como eu estava focado, você não vai ficar olhando do outro lado da rua. Quando você está indo nessa direção, você vai olhar para frente e mal vai vir um cara vindo contra, né? Já era de noite. Aí ele do outro lado tinha um cara querendo atravessar, e ele parou esse lado da via, que seria o meu lado que estava, queria parar até o outro lado da via para o cara atravessar, né? Mas enfim, o que eu peguei de sabedoria nisso, né? Então era um mendigo e ele estava gerando valor a outra pessoa. Daí, cara, eu tinha que esperar então, daí veio um monte de cara, aqui já atrás de mim formou uma fila, ninguém buzinou, né? Graças a Deus, ninguém bateu. Aí passou o cara, entrou na casa lá do outro lado, né? E o mais legal de tudo era uma caminhoneta ainda. Aí eu peguei de lição, né? Era uma caminhoneta, eu digo que é um carro bom, né? Era um carro de valor, vamos falar assim. Um mendigo servindo, né, uma outra pessoa indiferente o cara, né? Ele podia ter raiva por ser um mendigo. É isso que eu quero chegar nessa questão. Você imagina, o cara às vezes é mendigo, né? Ele podia ter raiva das pessoas que têm dinheiro por ele não ter dinheiro, né? Mas só que o mendigo ele não tem assim. Essa é a questão. Ele é mendigo porque ele quer ser mendigo. Ele escolheu isso para a vida dele. Então ele não tem raiva das pessoas que têm dinheiro, não tem raiva das pessoas que não têm dinheiro, né? Mas ele quis, sei lá, por algum motivo, servir aquela pessoa a ajudar a atravessar, mesmo que causasse um acidente, né? Então o intuito da pessoa é muito boa, só que não era lugar de fazer esse negócio, porque não tinha faixa, não tinha nada. Então imagina no meio da BR alguém parar a BR, então o risco é muito grande, né? Porque vai engavetando gente e uma hora não consegue parar, né? Então quem anda mais na estrada entende isso. Quando um cara no meio da BR para seco, e não tem faixa, não tem lombada, não tem semáforo, não tem nada, o cara que está atrás às vezes se distrair um pouquinho, dá cagada, né? Então mostra a questão de sabedoria, né? De a pessoa não... que o mendigo às vezes é uma pessoa muito mais sábia que nós, né? Uma por estar servindo outra pessoa e por não julgar indiferente se a pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro, né? Então isso me chamou muita atenção nesse caso ali. Porque às vezes você, como eu, às vezes tu vê um cara passando de luxo, alguma coisa, e fala assim, pá, provavelmente ele roubou para ter esse dinheiro, né? Provavelmente ele não sei lá o que para ter esse cara. Provavelmente tem uma coisa ilícita ali, né? E 99% das vezes não. Às vezes a pessoa simplesmente foi lá e trabalhou,
fez coisas que a gente não fez, essa é a lógica. Dedicou, estudou mais, nasceu num berço que já estava engrenado, um exemplo, né? Pessoas ricas, já nasceu rico, então o pai ensinou os contatos e foi seguindo essa lógica. Mas para você ver que às vezes uma pessoa simples consegue gerar valor para outra pessoa e não pediu dinheiro, né? Simplesmente estava ali só para gerar valor. Isso que achei muito legal, essa viagem. Então toda vez que a gente acaba viajando, às vezes Deus usa as pessoas, toca, e às vezes para mostrar que a escolha é nossa. Às vezes você poderia servir uma pessoa, né? Então, que a gente, por exemplo, lê a Bíblia quase todo dia. Eu falo quase todo dia porque às vezes escapa um dia, às vezes acaba esquecendo, de manhã às vezes não lê, daí passa a noite não lê, e daí lembra outro dia, né? Ou lembra quando está deitado na cama, daí dá preguiça de levantar, porque você já está quase dormindo, daí fala, Deus, perdoa meus pecados, e você pega e dorme, amanhã eu leio, né? Ah, porque não é urgência, né? Não é algo, mas se tua alma dependesse disso para sobreviver, mas Deus nos perdoa, Deus entende, né? Depois Ele nos castiga, né? Assim. Mas eu sou um ser humano muito falho, então eu falo isso para você por quê? Porque é o que eu vivo, não adianta eu mentir para você se eu não estou fazendo, falar assim, se eu não tivesse falhado, falar assim, ó, já faz 3 anos que eu leio a Bíblia todo dia e não falhei um dia. Aí é uma coisa, mas ia ser mentira, então ia estar pecando. Então já ia estar pecando 2 vezes, aí não adianta, né? Então por isso que a gente tem que cuidar essa parte ali para você falar o que você faz. Então evangelizar é isso, é trocar experiência, é você poder compartilhar isso. O evangelho, né, o Thiago Rocha até assistiu um vídeo, achei muito interessante. Ele falando assim, ei, você que está lendo a Bíblia, pare de ler a Bíblia. Ele fala assim, pare de ler a Bíblia e comece a ser a Bíblia, ou seja, comece a praticar a Bíblia, né? Da mesma forma que vamos falar assim, lá, um mendigo pegou e serviu outra pessoa, né? Outras formas, às vezes você, por exemplo, está andando na estrada, na cidade, por exemplo, uma pessoa quer sair do estacionamento e você poderia esperar ela sair para ajudar ela, gerar isso para a vida da pessoa. Ou seja, muitas vezes a gente pode servir em coisas pequenas. Deus colocou muito forte isso no meu coração já há muito tempo. Que às vezes você quer fazer coisas grandiosas, né, para servir a Deus, e Deus está pedindo uma coisa simples. Por exemplo, às vezes esperar uma pessoa sair do estacionamento, né, para ela seguir a vida dela, porque às vezes o fluxo de carro é tão ruim, depende do horário, é tão ruim, já passei por isso, fica lá 10 minutos tentando sair do estacionamento e não sai, porque não tem semáforo que para o fluxo, né? Ou se o semáforo fecha, daí entra do lado lateral, abre outro semáforo e não dá fluxo, aí você tem que esperar um bom samaritano parar para você poder sair, né? E às vezes você tem um semáforo fechado na tua frente, a pessoa está aqui querendo sair, você igual não vai atravessar a rua e você não consegue simplesmente parar para a pessoa pegar e sair do estacionamento. A pergunta é, o que é servir a Deus? Servir a Deus é servir o próximo. Por isso que eu estou contando essa história para você. Às vezes as pessoas querem aumento de fé, as pessoas querem, eu quero conectar mais com Deus, eu acredito em Deus, quero conectar a Deus, né? Eu uso a palavra do Thiago Rocha, então, ei, pare de ler a Bíblia. Comece a gerar esse tipo de movimento na sua cidade, né? Ou pessoas atravessando o pedestre, parar, né? Hoje já está mais comum isso, a gente percebe, mas às vezes o cara sair do estacionamento, pega e deixa ele sair, ajuda ele, né? Outra coisa que me chamou muita atenção, na nossa cidade é meio que proibido, acho que tem uma lei, não lembro, municipal, que é proibido no semáforo, né, pedir dinheiro, né? Tem até umas plaquinhas, se alguém precisa de ajuda, liga, acho que 151, né? Se a pessoa pedir dinheiro por alguma coisa, né? E daí, só que aquele dia eu peguei, acho que Deus falou assim, isso é para você ver, né? Uma pessoa, provavelmente tinha paralisia infantil, porque eu não pedi também para ela, porque o semáforo abriu, né? Ela estava com as 2 mãos atrofiadas, as pequenas. Ela estava com um negócio de house aqui, né? E dela foi passando no semáforo, né, pedindo. Aí eu já gosto de deixar dinheiro no carro, né? Eu não tinha esse costume, mas eu gosto de deixar uns trocados, 5 pila, 10 pila, né? Eu olhei para ele e naquele dia eu estava cansado, aquele dia eu estava pensando meio que resmungando internamente e reclamando da minha vida, né? Mas quando eu vi aquele senhor assim, né, daquele jeito, no semáforo,
vendendo house, né? Aí eu pensei, por que eu tô reclamando mesmo, né? Aí eu peguei de 5 pila pra ele, né? Indiferente, falou que se for dar 100, 200, né? Tanto faz, né? Cada um segue o que tá no seu coração. Mas eu não pego, não como house, né? Entendeu? Eu não como house. Tridente, essas coisas, eu não consigo mais comer isso aí. Enfim, aí eu peguei de 5 pila pra ele. Mas só pela coragem e por não ter desculpa de ir à luta. Claro que ele ganha auxílio, mas de repente ele precisa comprar alguma coisa a mais. Ele precisa de uma fonte de renda a mais, né? E às vezes ali, naquele momento, mais rápido foi realmente vender house, né? Então a gente tem que aprender com as outras pessoas. Às vezes você reclama, eu digo, tá, eu ainda reclamo muita coisa, acaba me pegando, murmurando, por exemplo, voltando, por exemplo, aqui. A gente tem que respirar fundo, porque daí vem caminhoneiro, entra a terceira faixa, né? Aí o caminhoneiro quer podar outro caminhoneiro, daí aquela coisa, né? Um tenta podar o outro e não vai, aquele negócio. Já acabou a terceira faixa, ele não conseguiu podar, daí ele joga de volta pro lugar, daí ele atrapalhou um monte de gente, né? Aí eu fico pensando, puta merda, tio, por que você foi querer podar que não consegue podar? Deixa nós que somos mais rápidos, podar, caro e tal, né? Mas é essa questão, é cultural, né? Em vez da pessoa falar, nossa, eu não vou conseguir podar, não vai mudar nada, né? Mas não, quer podar, né? E nós atrás fica tudo aquela fileirada de carro lá querendo, né? Isso dá raiva, né? A gente acabei acabando resmungando. Aí na terceira vez eu falei, não, pode parar. Eu falei pra mim mesmo, posso parar, o que é isso? Eu tô reclamando. Pera aí, não posso reclamar. Eu tenho que agradecer, tô vivo ainda. Não aconteceu um acidente. Na ida tinha 4 acidentes e eu tinha que jogar, tive que travar as rodas do meu carro porque também tem que respirar de novo. Porque daí o cara veio no final, não, é dupla, ele já me podou no lado errado, lado direito, né? Porque já tinha lá um caminhão na minha frente, então não tinha como dar espaço para ele, porque eu ia começar a podar e já estava 110 por hora. Aí ele já veio me cortando assim. No que ele veio me cortando assim, eu já soltei o acelerador, né? Porque ele já veio me cortando, já cortando. Só que daí o caminhão da frente cortou ele também. Você tem noção da brincadeira? Você tá louco, homem. Você imagina, você tá andando aqui, daí tem 2 caminhão, você é dupla, você começa aqui, aí vem o outro louco cortando aqui, né? Aí ele mal e mal terminou de cortar, esse caminhão só joga assim, para podar o outro caminhão. Ele nem olhou para trás, ele só jogou. Aí só dá nós dois travando as rodas, só canta pneu. Meu Deus do céu, daí aí que tá. Aí eu pensei, obrigado senhor, porque algo falou, solta o pé do acelerador. Se eu tivesse mantido o pé do acelerador, ia ter levantado todo mundo lá junto, né? Mas essas cagadinhas que dá, né? Aí o que aconteceu? O caminhão não quer saber. Quando você está na dupla, eu tenho mais medo da dupla que assim, porque a dupla o cara pega e só joga. É horrível isso. Você tá lá 110 por hora, não, vai dar agora, daí o caminhão só faz assim, pum. Beleza, tá só você. Mas daí no caso aqui, o outro já jogou e outro já jogou e eu. Então quase fui para as quiçaças já. Tinha que jogar, e o melhor de tudo, nem quiçaça não tinha, tinha uma mureta, ia jogar na mureta já. Já ia virar nos cambal, né? Então acontece quando você viaja, né? Mas então, voltando, resmungando na volta ali, porque os caminhoneiros na terceira faixa faziam essas coisas, daí eu, na terceira vez eu falei, chega. Porque na ida peguei 4 acidentes, um quase eu causei o acidente, assim, quase me envolvi no acidente, né? Não causei, ia me envolver no acidente. Os outros 3, nunca vi. Respira, né? Aí atrasa tudo e você tá cansado e vai embora. Aí na volta não peguei no acidente, só um trânsito lento, vamos falar assim, que é normal, tá? Na Florianópolis, lá, no horário lá é normal, dá congestionamento, mas assim, um trânsito lento, vai indo, não tinha acidente. Flui, para quem viaja mais tempo, é normal. Aí eu comecei a reclamar por causa de um caminhoneiro, né? Não é um, é vários, é todos, terceira faixa acontecia isso, né? Aí você para, né? Na ida não reclamei, e deu 4 acidentes que eu peguei, né? Na volta não peguei nenhum acidente e vou começar a reclamar. O que vai acontecer com a minha vida? Vai acontecer uma coisa, né? Uma hora, pum, né? Não, é uma forma de explicar para você o que é reclamar. Então quando o Gelson, antigamente em matéria, falou assim, Lucas, para de reclamar, é isso. O que é murmurar? Na Bíblia já diz que você não pode ficar murmurando. Murmurando é isso, eu ficar reclamando do cara. Em vez de ficar reclamando, amaldiçoando ele, você pega e abençoa ele. Daí a gente começa a fazer a oração, ó Deus, toque o coração dele, ajude ele que ele está passando necessidade. Quando uma pessoa faz essas ultrapassagem meio louca, meio forçada e tal, eu sempre pego, xingo ele primeiro, né? Xingo ele para liberar a minha emoção, né? Não buzino, não faz nada, só xingo ele, né?
E daí eu peço a benção para ele, né? Para liberar a minha raiva, depois eu peço a benção a ele. Que Deus sabe que eu só estou liberando a raiva para não ficar acumulado. Que eu estou sozinho no carro, eu posso xingar, né? E dá, né? Aí depois eu peço uma oração a Deus, toque o coração dele, porque a vida dele está em jogo, né? Que ele pode acabar matando alguém ou matando a ele e mais alguém, né? Ou só se matando, tá? Então fica a dica aí para você que viaja aí e o que é reclamar, mostrando para você o que é reclamar. Por isso que eu dou um exemplo da minha vida que a gente acaba reclamando aí. É a mesma coisa eu começar a reclamar da logística da oração, que não entregou e tal. Não adianta reclamar, tem que se precaver, fazer o pedido um pouco antes, né? Acho estranho agora, porque agora já diminuiu bastante o consumo de ração, né? Mas enfim, são coisas que acontecem. E daí vem o lado bom. O que é o lado bom? Eu consigo agora provar de uma forma simples, só perdendo 3 toneladas de peixe de crescimento, que o oxigênio está ligado totalmente na ração. Simples assim, tá? Então sempre que acontece alguma coisa e não é do seu agrado, pense e reflita, o que Deus quer me mostrar, né? E nesse caso ali você tem que sempre aproveitar. Pô, deu uma coisa errada, o que deu errado, o que eu aprendi com isso. Vou dar um exemplo, minha filha foi para a Europa, ela viajou lá e nos últimos 2, 3 dias deu amidalite nela, passou mal, né? Chegou a vomitar e ela falou que foi interessante, vomitou no ônibus, né? Foi vomitando por aí, daí foi atendido no hospital, aí você imagina, se é brasileiro, né? Ela falava só inglês. Aí italiano, né? Tá na Itália, daí italiano não fala muito inglês lá e deu aqueles rolos lá. Daí ela tava meio que reclamando um pouquinho, né? Mas eu falei assim, mas foi atendido? Foi. Resolveu o problema? Mais ou menos, né? Mas ganhou um soro e deu uma ajuda lá para ela, né? Mas o que tem que aprender com isso? Quando você for fazer uma viagem internacional, você leva antibiótico junto, se você tem problema da amidalite ou qualquer outro problema que você já toma um antibiótico, já leva junto. Tá? A gente sempre já leva junto. Por quê? Porque se acontecer uma coisa que nem amidalite, coisa simples, é que lá eles não dão antibiótico, né? Então é muito difícil lá, é mais restrito. O Brasil que é mais fácil antibiótico, lá nos outros países é um pouco mais restrito. E tem que lembrar o seguinte, que quando você vai para um país exterior, ele nunca gosta muito do brasileiro, tá? Porque ele só vê carnaval e putaria do nosso lado. Porque a mídia só mostra isso. Não vai mostrar a riqueza de produzir tilápia, não vai mostrar a riqueza de produzir soja, milho, porco, frango, gado. Não, mostra só o maldito carnaval. É como se o Brasil fosse só carnaval, né? Não tem, esquece de mostrar as outras coisas. Então eles ficam meio repulsivos e também por questão de roubo. Porque em qualquer país que vai um brasileiro, acaba acontecendo o desequilíbrio, vamos falar assim, que a maioria não só é só brasileiro, mas quem vai lá, quem acaba roubando, quem acaba aprontando é brasileiro. Então por isso que nós somos mal vistos no exterior, só para você entender que o brasileiro tem muita cultura de achar que, como é que eu vou falar, que pode tudo, né? Então às vezes ele vê uma coisa lá largada, ninguém, não é de ninguém, vai lá e pega, vamos falar assim. Por exemplo, nos países desenvolvidos é normal o cara deixar uma bicicleta lá. É normal, ele vai voltar ao final do dia, não precisa ter que trancar. Lá não existe ficar trancando bicicleta, entendeu? Aí o brasileiro que já está lá, fala, precisa de bicicleta, vai, pega e anda com a bicicleta. Essas coisas assim que já aconteceram. Então existe essa cultura nossa de achar que é simples você entender. Por exemplo, aqui vem pessoas no sítio, se ele vê uma fruta, se ele vê uma coisa, a pessoa vai lá e pega a fruta sem pedir. É cultural isso. Mas é particular. Não que a gente não vai ceder a fruta, né? Se a pessoa pegar e pedir, posso pegar lá, posso pegar aqui, posso pegar aquela fruta vermelha lá, esqueci o nome. Cerola? Não, que é caríssima. Lixia. Claro que a gente vai dar, não tem por que não dar, né? Mas entende a questão de respeito? Essa questão de respeito não foi ensinado a ter respeito. Eu vou no vizinho, eu roubo milho, eu falo, vizinho, eu roubei teu milho. Questão de respeito, avisar que eu roubei ele. Né? Geralmente eu peço um dia antes de roubar, né? Quando eu vejo que o milho está ficando maduro, que nem agora vai começar daqui a um tempo, eu vou chegar, vizinho, se tu vê uma fileira, eu faço questão de mostrar a primeira fileira, beirando aqui, começou a minha entrada aqui, o que for da primeira fileira, aquelas 10 espigas que estiver faltando, fui eu, tá? Eu já digo qual que eu vou roubar, né? Mas eu falo assim, eu vou descascar e vou deixar a palha na tua roça. Que é o mais importante, deixar a palha, né? Senão... Mas por quê?
É uma questão de respeito, né? A gente já plantou milho, a gente sabe, não tem problema nenhum, porque é para comer 10 espigas de milho, ninguém vai morrer, né? Então, entende que é cultural. Aí vai ter gente que vai roubar, normal, tem gente que rouba para fazer pamonha. É o Brasil, né? Então, essa parte que falta muito na educação, que a gente precisa é muito. Só que só conseguimos dar educação a outras pessoas dando exemplo. Simples assim. Então, se você na tua cidade começar a dar o exemplo, parar na faixa, dar preferência às vezes para o cara que está saindo do estacionamento, você começar a dar exemplo, isso vai mudando a tua cidade. Que exemplo, né, Sirius? Que exemplo você dá, né? Refrescar todo mundo, né? Você acaba ajudando a tua cidade, só que você acha que precisa fazer grandes coisas. Você acha que precisa, sei lá, fazer o negócio, mas você é capaz de mudar a sua cidade, você toda vez dá o exemplo de deixar a pessoa que está saindo do estacionamento, deixar. Aí outra pessoa, a pessoa que saiu do estacionamento, ela vai ficar agradecida, ela vai retribuir isso. Quando ela vê a outra pessoa, ela vai retribuir isso. Eu pode ter certeza, já fiz esse teste, se você acompanhar. Porque quando eu peguei, alguém me deixou sair e eu vi, nem que seja lá na frente, ou outro dia eu peguei e deixei, então é retribuição. Se você plantar o bem, você colhe o bem. Se você plantar o mal, você colhe o mal. Vou dar um exemplo. Na rotatória o cara fez uma cagadinha lá e você vai, buzina, abre a janela, xinga. O que acontece? Xingou para você, você fez a cagada. O que acontece? Na primeira cagada que o outro fizer, você já vai lá e põe na buzina, xinga, vai tomar no cu e manda tomar tudo que é palavreado, certo? Sim ou não? Sim. Então isso é humano, isso é parte cultural nossa. Então se você plantar o bem, você colhe o bem. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Simples assim como está na Bíblia, tá? E se você quer viver o Evangelho, comece com essas pequenas coisas para aumentar a sua fé, tá? Agora meu cameraman me abandonou aqui. Né, Thor? O cameraman me abandonou. Certo, gente? Se vocês tiverem uma pergunta, fica à vontade em fazer, tá? Estamos aí para isso aí. Só para finalizar, só vou esperar o cameraman ver ali se tem uma pergunta. Se vocês ficaram ali, vocês entendem. Às vezes é um assunto chato, né? Acaba sendo assim, mas é o único jeito de a gente mudar esse Brasil é com exemplo, né? Não importa tanto as leis, você dá exemplo, né? Se você acaba dando exemplo, você acaba incentivando as pessoas, crianças, idosos, adultos, a seguir esse exemplo. E como o mundo está cada vez mais corrido, né, a gente acaba às vezes esquecendo as questões muito básicas, né? Um simples agradecimento. O que mais pego para mim, eu esqueço às vezes de agradecer. Isso é foda, eu só lembro depois, porque você está na corrida, por exemplo, pedi uma água gelada, o cara às vezes dá e esquece de agradecer essa água gelada, né? Às vezes você pediu um favor para alguém e a pessoa fez, às vezes é um simples obrigado, um agradecimento, né? É valorizar a pessoa, né? Porque ela dedicou o seu tempo para isso. Da mesma forma, né, se eu pedir uma água gelada para uma pessoa, né? Como a gente estava fazendo instalação, então os dias são compridos, né? E aí a água vai acabando e temos que renovar a água aí com água gelada, né? Tá bom? Então fica aí a dica para você sobre o alojamento. Espero que você não tenha nenhuma dúvida, espero que você tenha conseguido entender. E você que for lá do Rio Grande, fica o convite aí para entrar em contato conosco, para a gente ir organizando, talvez consiga fazer uma visita na sua propriedade. Provavelmente ali a partir do dia 19 eu vou estar por aí no Rio Grande do Sul, tá bom? Tem pergunta? Não? Então, fechou então. Muito obrigado a você por ter acompanhado esse vídeo até o final aí. Que Deus abençoe você e a sua família e até a próxima.